E o programa UFAO no combate ao coronavírus hoje fala sobre a tecnologia aliada à saúde, o combate dessa pandemia. Por isso a gente trouxe aqui o professor Márcio Ribeiro. Olha o currículo, hein? O professor Márcio ele é mestre e doutor em ciência da computação, é professor adjunto do Instituto de Computação da UFAO. Durante o mestrado, ele participou do projeto de pesquisa Brasil Test Center, em parceria com a Motorola do Brasil, e o Márcio ganhou uma premiação de destaque. Isso no mestrado. Durante o doutorado, ele teve a sua proposta premiada como a melhor do simpósio de doutorado de uma das conferências mais importantes do mundo, né, Márcio? Na área de linguagens e sistemas aí da programação. Então, um currículo invejável e a favor da pandemia nesse momento aqui em Alagoas. E por isso a gente vai falar um pouco, porque o seu mais recente projeto, esse aplicativo Aglomerações, que você criou, que já está disponível aí para toda a sociedade. Queria que você explicasse primeiro como é que surgiu a ideia desse aplicativo, para depois a gente explicar certinho como é que ele funciona. Tá, ok. Obrigado, Gica, pela introdução. Eu que agradeço. O aplicativo, ele surgiu de uma ideia, na verdade, de um incômodo que eu tive durante essa pandemia. Então, a gente, em casa, né, tentando respeitar o isolamento social, a gente assistiu várias reportagens em relação ao coronavírus. E aí, em uma delas, eu comecei a ficar muito incomodado, né? Porque a gente via pessoas chorando, perdendo seus familiares e tal. E eu sentia um incômodo naquele sentido. Poxa, aquela sensação, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar, exatamente. Então, a gente tem uma expertise dentro da universidade, como é que a gente poderia ajudar a minimizar esse problema que está assolando a humanidade, né? Então, basicamente, naquela noite, eu fui dormir incomodado. Lembro que durante a madrugada eu tive a ideia de fazer alguma coisa, algum aplicativo parecido com aquele aplicativo Waze, de analogia em relação ao trânsito, onde as pessoas cadastram, exatamente. E no outro dia eu já comecei a implementar. Eu mesmo fiz parte do código do sistema e pedi ajuda principalmente a um aluno da pós-graduação do nosso Instituto de Computação, e depois outros alunos vieram a compor a equipe que culminou aí nesse aplicativo Aglomerações. Ele foi totalmente desenvolvido dentro do laboratório da universidade? Totalmente dentro do laboratório EASY, que é o laboratório Engenharia e Sistemas. EASY é o de fácil em inglês, é ASY. Então foi totalmente desenvolvido nesse laboratório durante essa pandemia aí, né, do Quanto tempo se leva para conseguir colocar na prática um aplicativo assim? Bom, esse aplicativo assim, foi em torno de uns 4 dias que a gente colocou ele para funcionar. E o momento pede celeridade nesse sentido, né? Então a gente tentou fazer o mais rapidamente possível. A gente sabe que a recomendação principal nesse momento de pandemia é exatamente esse isolamento e o distanciamento entre as pessoas. Então, parabéns desde já por essa iniciativa e explicar como é que funciona. Para quem ainda não conhece o aplicativo, vai baixar o aplicativo. Ou seja, o próprio usuário é que alimenta esse aplicativo. Isso. Cadastra essa aglomeração. Isso. O aplicativo funciona de forma extremamente colaborativa. Então, as pessoas vão lá, achou uma aglomeração na rua, vai lá e cadastra aquela aglomeração. Para fazer uma analogia com um aplicativo super famoso, aquele aplicativo Waze de trânsito. As pessoas estão dirigindo, checa que tem um trânsito muito forte, vai lá e cadastra. Checa, por exemplo, que tem um buraco, vai lá e cadastra que tem aquele buraco na pista, um radar, um animal na pista, etc. Isso ajuda os outros motoristas que vêm atrás, por exemplo. Nosso aplicativo funciona exatamente da mesma forma, de forma colaborativa. As pessoas, ao encontrar uma aglomeração na rua, vão lá, cadastram que aquela aglomeração existe e colocam algumas informações importantes. Por exemplo, o local. Qual é o local que está tendo aquela aglomeração? Pode ser um supermercado, uma farmácia, uma feira livre na cidade. Aí é onde a gente entra na importância desse aplicativo para o próprio gestor público poder saber onde tem aglomeração para agir com eficiência naquele momento. Exatamente. Então, além do local, a pessoa coloca o número estimado de pessoas. Então, tem lá, sei lá, 50 pessoas e coloca 2 informações importantes no combate ao coronavírus, que é as pessoas estão usando máscara, então nenhuma pessoa está usando, todas estão usando, poucas pessoas estão usando ou muitas pessoas estão usando. E também a pessoa cadastra se aquele distanciamento recomendado pelo Ministério da Saúde de 2 metros está sendo respeitado ou não pelas pessoas contidas naquela aglomeração. Uma vez que esse cadastro ocorre, todos os outros usuários do aplicativo, ao abrir o aplicativo em seu celular, em seu dispositivo móvel,
vai Já ver lá tem o o mapa conhecimento. e já vai ter o conhecimento que aquela aglomeração existe, que aquelas formações de máscara, distanciamento, etc., já vão estar lá cadastradas. Isso pode funcionar para um usuário que pretende ir a um supermercado, por exemplo. Então, antes de sair de casa, ele olha e já vê o supermercado que tem o menos risco, né, nesse momento e que Perfeitamente. esteja obedecendo essas regras. Perfeitamente, Gilca. Inclusive, a gente viu isso em um dos dias, né, da semana passada. Nós vimos 4 cadastros interessantes, né? 4 cadastros de supermercados, e 2 deles as pessoas estavam usando máscara e o distanciamento estava sendo respeitado. Ao passo que nos outros 2 ocorria justamente o oposto. As pessoas não estavam usando máscara e o distanciamento não estava sendo respeitado. Portanto, um usuário do aplicativo que queira ir ao supermercado naquele momento, ele iria escolher, teoricamente, o supermercado onde as regras aí da parte de saúde estariam sendo respeitadas, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui no aplicativo, que ele está ainda disponível para o Android e ainda deve entrar em breve no na iOS. Apple. Mas é interessante, eu percebo aqui, professor, a clareza das informações, a facilidade, por exemplo, por cores, né? Que são usados os pontos vermelhos, onde tem uma aglomeração maior, o laranja médio e o amarelo ainda seria o alerta. Isso, né? Então, acho que essa forma de conseguir trazer uma clareza, assim como a gente já está acostumado no Waze, né? Então, até ter buscado essa proximidade visual também dentro desse programa foi fundamental, né? Perfeito, Gilca. As cores são fundamentais, né, para a pessoa identificar quão grande é uma aglomeração. Então, a gente escolheu a cor amarela entre 3 e 10 pessoas, a cor laranja de 11 pessoas a 50 pessoas, e acima de 50 pessoas, é uma aglomeração bem forte, a gente escolheu a cor vermelha. E também em relação ao tempo, por exemplo, você consegue escolher nas últimas 24 horas, ou seja, esse supermercado vem desobedecendo ao longo do dia as normas, né? Agora, se eu preciso ir agora, você consegue ver o real imediatamente. Consegue. O aplicativo também dispõe da questão de filtros, onde a pessoa pode ver as aglomerações cadastradas nas últimas 4 horas, últimas 8 horas, últimas 12 horas e últimas 24 horas. Então, isso é importante para o usuário checar as aglomerações cadastradas recentemente, por exemplo. Então, é preciso que o usuário cadastre, né? Não tem ainda uma automação relacionada ao próprio celular, né? Daquela pessoa que já está no supermercado, ele tem que cadastrar. A pessoa tem que cadastrar. Na verdade, esse é o cenário real do nosso aplicativo. A filosofia do aplicativo é essa. A gente depende da colaboração das pessoas para cadastrar as aglomerações. É muito diferente do que está acontecendo em alguns governos estaduais, onde esses governos, junto aos seus governadores, estão fazendo algumas parcerias com as operadoras de celulares para que eles obtenham dados de onde as pessoas estão. No entanto, há algumas discussões tecnológicas e éticas nesse sentido, porque algumas pessoas acham que isso invade um pouco a privacidade das pessoas, já que eu estou pegando a localização dos celulares das pessoas sem a pessoa saber. No nosso aplicativo isso é completamente diferente. A pessoa vai lá e deliberadamente cadastra uma aglomeração. Ela cadastra se ela quiser. Então, é uma plataforma completamente colaborativa e nada tem a ver com essa questão das operadoras de celular. Importante falar também da confiabilidade dessas informações, né, professor? Porque Perfeito. Se alguém perceber, você pode denunciar uma informação errada. Pode. Se uma pessoa cadastrou uma aglomeração, por exemplo, tem 100 pessoas no local X. Se uma outra pessoa for lá e checar que não existe mais 100 pessoas, ela pode lá atualizar. Olha, não tem mais 100 pessoas aqui, só tem 20. Então, o aplicativo dá essa opção também. Se a aglomeração não existir mais, o que acontece? Óbvio, uma fila numa lotérica não fica lá 24 horas. Isso, movimento do supermercado, uma feira, dispersa. Exatamente. Quando há essa dispersão, a aglomeração acaba. Nesse contexto, a pessoa pode ir lá e dizer, olha, eu vou remover essa aglomeração, ela não existe mais. E aí ela deixa de aparecer no mapa. Agora, tem um ponto importante aí, é que como a gente quer usar esses dados a posteriori para fazer alguns estudos inteligentes, checar tendências, verificar se determinada localidade houve muita aglomeração ali, será que tem muita gente doente naquele contexto e tal, de fato a gente não apaga essa informação. Ela desaparece do mapa, ela vai ser desativada, porém, do ponto de vista computacional, lá no banco de dados da gente, ela vai estar lá guardadinha para que para que a gente faça esse estudo a posteriori. E uma outra coisa interessante é que, para evitar que pessoas cadastrem aglomerações que elas não estão vendo, a gente só permite o cadastro de aglomerações próximas a ela.
Ah, então o usuário só pode dizer se tem muita gente no supermercado se ele estiver dentro do supermercado. Não particularmente dentro, mas próximo a região do ele. supermercado. Isso, Ah, um raio de entendi. 1,5 km. Entendi. Então eu só posso cadastrar aglomerações num raio de 1,5 km. Que aumenta, de certa forma, a confiabilidade dessa informação. Com né? certeza. Você não pode dizer, até para prejudicar estabelecimentos comerciais, por exemplo, isso poderia acontecer. Perfeito. Né? Então, de fato, é um grande desafio nosso, porque como a gente depende do cadastro colaborativo das pessoas, você tem pessoas que vão cadastrar as informações para o bem, bem e para o mal. como pode existir pessoas que vão, talvez, cadastrar para o mal, porque ela está com raiva daquele estabelecimento, ela vai lá e cadastra. Nesse contexto, eu diria que eu preciso estudar um pouco mais, mas tem uma empresa de telemarketing aqui na cidade que ela constantemente há cadastros muito grandes, de 800 pessoas, aglomerações de 800 pessoas nessa empresa de telemarketing. Aí, como essa empresa não é muito bem falada, digamos assim, eu já fico meio receoso se aquela informação é verdadeira ou não. Entendi. Importante a gente falar também do alcance desse aplicativo, né, professor? Começou aqui em Alagoas, já saiu daqui, já está indo para Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco, ou seja, expandindo aí, né? Isso. A gente começou aqui em Maceió, né, claro. Em Maceió já houve centenas de cadastros, na verdade. Região metropolitana, né, Rio Largo, Você acompanha o crescimento desse aplicativo pelo número de cadastros? O número de cadastros diários. Inclusive, o site da gente tem um gráfico mostrando o número de cadastros por dia. Então, os principais cadastros, na verdade, a maioria dos cadastros estão em Maceió e região metropolitana, mas a gente já atingiu quase 40 cidades no interior de Alagoas. Então, a gente está de norte a sul, leste a oeste, sertão alagoano, litoral. Então, é um aplicativo que vale para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Se você estiver, por exemplo, na França, você identificar uma aglomeração, você pode ir lá cadastrar, desde que você esteja lá na França. Como eu falei, você só pode cadastrar aglomerações naquele raio de 1,5 km. E no contexto de rompimento das barreiras do Estado, que foi o que aconteceu, a gente já teve cadastro, como você bem falou, em Pernambuco, São Paulo, Distrito Federal e mais recentemente no Ceará e Maranhão. E essas pessoas entraram em contato com, assim, não o cidadão, o usuário, mas algum gestor, as próprias universidades desses estados já entraram em contato? Funciona essa política ou não necessariamente? A gente já teve contato de órgãos públicos, a Prefeitura de Maceió e o Governo do Estado de Alagoas, porque a gente entende que o aplicativo tem dois grandes usuários. O usuário comum, que é o cidadão comum, onde ele pode checar no aplicativo e evitar ou não uma aglomeração. E a gente entende também que a entidade pública também pode ser um usuário, né? O gestor público ele pode ser um usuário do aplicativo. Então, se ele verifica que perto dele acabou de ser cadastrado na aglomeração, ele pode pedir para que uma viatura, uma fiscalização seja feita exatamente para que evite-se aquela aglomeração. Sensacional. Você falou do site, então esses dados que constam no aplicativo, eles alimentam um site, que aí seria algo maior, com mais dados, é isso? Isso. O site é aglomerações.org, sem tio e sem cedilha, então aglomerações.org, ORG. E nesse site, o usuário ele pode verificar o mapa com todas as aglomerações cadastradas em todo o país, bem como as aglomerações cadastradas nas últimas 24 horas. Adicionalmente, o usuário vai ter à disposição dele um grande dashboard, que é um conjunto de gráficos, para que ele faça algumas análises. Por exemplo, média de pessoas por aglomeração, número máximo, número mínimo, cadastro de aglomerações por dia, bem como uma grande nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras é bem interessante, porque quanto maior for a palavra, mais demonstra que mais fortemente houve aglomerações naquele estabelecimento. Então, por exemplo, lotérica, se você entrar no site, você vai ver que a palavra lotérica está bem grande na nuvem de palavras. Por quê? Porque aconteceu muito cadastro de aglomeração em lotéricas. Ficou nos Trend Topics, né? Exatamente. Subiu, exatamente. Trend Topics resume bem a nuvem de palavras, exatamente. Perfeito. Ou seja, é uma plataforma disponível para qualquer cidadão do mundo que você oferece essa possibilidade digital para que o cidadão alimente e ele seja beneficiado. Perfeito. Né? Isso já existia alguma coisa parecida? Nesse momento de pandemia, eu acho que foi o primeiro aplicativo que vem tendo essa necessidade, né? Bom, a gente pesquisou no Google, né, fizemos várias pesquisas e, de fato, o aplicativo Aglomerações, criado por nós aqui na Universidade Federal de Alagoas, foi, de fato, o primeiro aplicativo nesse sentido.
Que bacana. E assim, é fundamental, não só no celular, e você também oferecer no site, já que você ainda não está conseguindo fica por enquanto no Android, mas ainda não chegou no iOS, né? No iOS a gente tem um problema porque a Apple ela é uma empresa bem mais rígida ao aceitar ou rejeitar aplicativos na sua loja. O que acontece? A Apple está rejeitando bastante aplicativos relacionados ao Covid, porque ela está com receio de aplicativos que gerem fake news ou aplicativos que gerem desinformação para a população. Então, ela só está aceitando aplicativos relacionados ao Covid desde que a conta do Apple Developer seja do governo ou de uma universidade. Então, eu já estou em contato com o nosso reitor, o professor José Altonholo, para que a UFAL tenha uma conta na Apple e com essa conta na Apple a gente consiga definitivamente colocar o nosso aplicativo para que ele apareça na loja da Apple. Agora, nós já temos ele funcionando no iPhone. Eu tenho um iPhone e ele funciona no meu iPhone. Falta apenas disponibilizar para as pessoas na loja. É difícil? Esse processo é demorado? Você como doutor em computação, para se conseguir fazer com que a universidade consiga esse acesso da Apple, por exemplo? Porque a gente imagina uma burocracia gigantesca para isso. A Apple, ela é de fato mais rígida, ela pede mais documentos, então a gente vai ter que gerar alguma documentação junto à reitoria para que a Apple aceite. O Google já é mais tranquilo. Para você ter uma ideia, o Google nem precisou de uma conta da UFAL ou uma conta do governo. Uma conta do nosso laboratório Easy, de forma... A gente não precisou enviar nenhuma prova, nada, o Google aceitou. E aí no site já fica disponível para qualquer pessoa que possa abrir e acompanhar no próprio celular, né? Porque assim, é interessante isso, o aplicativo você tem no celular, mas o site você tem no celular, tudo você tem na sua palma da mão, né? Perfeito. Você baixa o site aqui, você consegue acompanhar. Perfeito, pode acompanhar no site também. Da mesma forma. É importante também lembrar que, não, como o professor já falou aqui, não só apontar os locais de aglomeração, mas informar se os usuários estão com máscaras ou não. Então, você tem essa ferramenta na mão e contribui ainda duplamente para essa pandemia, né, professor? Com certeza, essa é uma informação muito importante. Na verdade, para você cadastrar uma aglomeração no nosso aplicativo, colocar essa informação é obrigatório. Se você não colocar essa informação, o nosso aplicativo não vai deixar você cadastrar. Não. Porque é uma informação muito importante, como você falou, e ela faz com que as pessoas evitem um local onde, por exemplo, as pessoas não estejam usando máscara ou não estejam respeitando aqueles 2 metros de distanciamento. E aí o gestor público tem todo o conhecimento científico à disposição. É só querer usar, né? Porque o usuário cadastrando, o usuário informando, o gestor público tendo informação, tendo conhecimento dessa informação, numa feira livre, por exemplo, que deveria estar fechada, e ele vê naquele momento que tem um ponto grande de aglomeração, ele consegue automaticamente atuar ali. Com certeza. É por isso que a gente coloca na aglomeração a quantas horas aquela aglomeração foi cadastrada e ou atualizada. Isso é muito importante, porque se a gente verifica, se o gestor verifica que há uma aglomeração cadastrada há, sei lá, 15 ou 20 minutos, e ele está próximo a ela, ele pode muito bem pedir para uma autoridade policial, uma autoridade de fiscalização ir lá ao local e tentar dispersar essas pessoas. Esse não foi o primeiro aplicativo desenvolvido, né, professor, no laboratório da UFAL. Eu lembro que na época da Zika, vocês também fizeram um parecido, né? Sim, o nosso laboratório Easy, ele tem esse histórico de fazer aplicativos de saúde. Então, o aplicativo Zika, ele foi importante porque ele tentou evitar locais onde tinha, por exemplo, a questão do mosquito. Então, a pessoa ia lá, tirava uma foto de um pneu com água, tirava uma foto de um vaso e mandava a informação para a gente. E aí, o nosso servidor fazia uma análise da foto para checar que aquela foto de fato era mesmo relacionada. E a partir dessa foto, a gente cadastrava essa informação para o gestor público, no caso que foi a Prefeitura de Maceió. E uma outra coisa que a gente fazia à época da questão da Zika era minerar textos de redes sociais. Então, no Instagram e no Twitter, quando as pessoas ficavam falando, eita, meu filho está doente, eu acho que é Zika. Opa, a gente tentava fazer um estudo daquela frase e checava se aquela frase realmente tinha a ver ou não com a Zika. E com a frase da pessoa, se a pessoa habilitou o GPS naquele momento, a gente sabia a localidade. Então, por exemplo, à época a gente verificou que em determinados bairros de Maceió haviam muitas pessoas falando da Zika naquele momento. Então,
seriam focos potenciais do mosquito, ou seja, um prato cheio para o gestor da prefeitura bater lá e tentar evitar o foco deles. Parabéns pelo seu trabalho. No momento de pandemia, onde poderia estar no isolamento social, a gente vê todo esse conhecimento científico trabalhando muito e contribuindo com a sociedade, né? Então, o trabalho continua, né? Os teletrabalhos, você continua indo ao laboratório da universidade? Eu tenho evitado ir ao FAO, mas todos os dias, segunda a sexta-feira, várias reuniões com os alunos, com os outros professores, orientando os alunos de mestrado e doutorado, e aí seguimos a vida como dá para ser, né? Na parte virtual, e espero que essa pandemia passe o mais rapidamente possível. Espero que passe logo e que a gente não precise usar mais esse aplicativo, viu, professor? Exatamente, porque eu confesso que eu estou com muita saudade da minha UFAO, que é um local que eu amo de paixão. Então, só lembrando, aglomerações.org é o site, tá, pessoal? Que você coloca o site e baixa no seu próprio celular também. E, por enquanto, no Android você já tem o app e em breve no iOS. Na Apple. Exatamente. Apple. Então, agradeço, Gilca. Parabéns pelo seu trabalho e estenda a todos lá do laboratório. Muito obrigado. Obrigada.